E aí, galera, é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque há um tempo atrás eu fiz um post no Twitter que é isso aqui. Só que eu não me senti satisfeito. Eu achei que ficou faltando coisa, ficou resumido demais. Então eu decidi fazer isso em forma de vídeo e provavelmente, pode ter certeza, se eu estiver olhando aqui em cima, parte um é porque eu tive que dividir em partes porque é comprido. Mas pelo menos eu sinto que eu vou poder colocar mais detalhes a respeito do que aconteceu e do arco do Arthur até esse momento com como é que começou. Então vamos lá. Tudo começou com a entrada do Rodrigo. Acho que é bem claro a fama do Rodrigo de ser um jogador, tanto que ele, de certa forma, saiu por causa disso. Tem umas pessoas que acham que isso foi o motivo dele sair. Tem outras pessoas que acham que esse é o motivo pelo qual ele deveria ficar. Mas é um fato que ele tinha essa fama de ser jogador. E não é à toa, ele buscava jogar. É, então, mais um pouco para frente da entrada do Rodrigo, de colocar ele como jogador, o Luciano foi o primeiro eliminado. E então, o Rodrigo, ele colocou o Arthur como novo alvo. Pode ver nesse Twitter aqui. E E aí o que acontece? Com o, como o Rodrigo colocou o alvo no Arthur, obviamente ele começou a angariar votos contra o Arthur. Em paralelo a isso, outras pessoas quiseram votar na Gessilene. Por quê? Acho que é afinidade. Não sei, naquele tempo, no início do jogo, era muita afinidade. Não tinha muitos votos estratégicos, era tudo afinidade. Então, é o que tinha. Até que chegou o fatídico dia da formação do segundo paredão, no qual, quase, por pouco, o Arthur vai para o paredão. A sorte dele é que ele foi o último a votar pela casa. E estava 4 a 4. E, de certa forma, o Arthur meio que foi obrigado naquela hora a votar na Gessilene para não ir para o paredão, praticamente. Então, nesse momento, o Arthur começou a sentir que o dele estava na reta, que estava correndo risco. Naquele momento, ele por pouco ele não ia para o paredão, ele teve que se salvar, então realmente ele estava na reta. Então, ele se sentiu meio que inseguro e necessidade de se proteger na casa, por uma lógica. E até que chegou a um ponto em que a Jade se a ganhar o, o anjo e dar o anjo imunizar o Arthur. Existe. Por que a Jade faz isso? A explicação dela era que o Arthur já estava repetindo várias vezes, várias vezes, várias vezes que ele estava sendo ameaçado, que ele precisava de alguém para dar o anjo para ele. E isso meio que a impressão que a Jade teve é que ele, em algum momento, iria pedir o anjo. Não chegou a efetivamente pedir o anjo, mas ele deu essa visão para Jade que ele estava sobre o risco. E como naquele tempo o Arthur e a Jade eram aliados, de certa forma, então eles. Então teve essa questão. A Jade disse que queria conseguir o anjo para imunizar o Arthur. Um pouco para frente, nessa mesma semana, o que acontece? A Jade ganha um líder. A Jade ganhou o líder, aí o erro, aí, não digamos assim um erro, mas o que o Arthur falou logo depois que ele ganhou o líder foi que ele, não pode ver aqui, ele meio que diz, poxa, não lembro agora exatamente para nós, falou tipo, poxa, sacanagem, agora eu vou acabar indo pelo, pela casa, né? Porque a Jade que deu a palavra falou que ia dar o anjo para ele, ganhou o líder, não vai participar da prova do anjo, né? Então, né, agora ele vai pela casa. Só que a Jade não, parece que não gostou muito disso. Deu a impressão para ela de que ele estava sendo, que ele era interesseiro, que ele só estava do lado dela por causa do anjo.
E por causa que, como ele falou isso, a impressão que deu a ela é que, já que ela não iria dar o anjo, então não importava pra ele, entendeu? Então, deu, deu essa chavinha na Jade de ficar, tipo, incomodada com ele, sabe? Cara, tipo, isso não tá certo, nesse sentido. Em paralelo a isso, a Jade chamou algumas pessoas pro VIP. Teve o Lucas, que ganhou pela consequência da prova, né? Não da prova em si, mas do que depois prova, né? E também ela chamou Bárbara, Laís, Vinícius e Eliezer pro VIP. Foco na Bárbara e na Laís. Por quê? Porque a Bárbara, a Laís e a Jade se tornam aliadas diretas. Tanto que, se não me engano, naquele tempo elas eram chamadas de patricinhas. Era o trio. Lembre-se desse fato delas formarem o trio. Vai ser importante mais pra frente. Então, ela ficou com essa questão do Arthur meio que fritando. Então, ela não tinha certeza como isso pegou aqui fora. Então, num paredão, ela decidiu jogar o Arthur diretamente. Só que, o que acontece? Ao ela jogar o Arthur diretamente, ela meio que quebrou a promessa dela de que ela não iria mandar pelo, pelo líder. Porque quando ela saiu da prova e ele falou que ele iria pela casa, uma das coisas que a Jade respondeu pra ela foi: Ah, pode ficar tranquilo pelo líder, você não vai. Pelo menos vai ter um bate-volta garantido. Só que não foi o que foi cumprido. A, já na primeira liderança, a Jade indicou o Arthur diretamente ao paredão como líder. Então, isso começou a rivalidade entre a Jade e o Arthur. Deixar bem claro que foi uma rivalidade bem saudável. Não houve uma treta, uma briga, uma ofensa, nada. Foi questão de jogo mesmo. E então, só que o Arthur, ele nunca, como pode se atacava a Jade diretamente, digamos assim. Não votava nela, não contra-golpeava ela, não colocava ela no mundo, sempre era rodeado. No dia a dia e no jogo da Discord, ele colocava a Jade como antagonista. Mas na hora de fazer atos, jogadas práticas, ele sempre ia na Laís ou na Bárbara. Não lembro se ele ia na Slow, mas acho que não. Mas enfim, é sempre os amigos em volta dela. Ele nunca mandava ela diretamente. Isso começou a incomodar ela. Até que teve o dia que ele indicou a Bárbara, né, num contragolpe. E a Bárbara acabou, é, acabou sendo eliminada. E com certeza, por ser uma aliada direta, a Jade sentiu isso. Então, chegou o fatídico dia em que a Jade atendeu o Big Fone. Nesse dia foi bem interessante porque ela acordou do nada e ela viu o Arthur no gramado, deitado. E ela teve a mentalidade que, se ela não atendesse o Big Fone, provavelmente o Arthur ia atender e ia mandar uma das aliadas dela. E isso era algo que estava incomodando muito, porque o Arthur estava, de certa forma, comendo pelas beiradas, entendeu? Tava mandando os amigos dela e ela não estava gostando muito disso, não. Então ela atendeu o Big Fone. No momento que ela ouviu que ela estava no paredão, ela não pensou que não tinha outra coisa a não ser mandar o Arthur junto com ela. Então ela fez isso. O inevitável aconteceu. Ela foi eliminada, né? No paredão, que ela foi contra o Arthur, né? E então, você lembra que eu te falei do trio? Bárbara, Jade e Laís? A Bárbara tinha sido eliminada. Agora a Jade foi eliminada e sobrou a Laís. A Laís manteve esse antagonismo contra o Arthur. Até o momento em que o Arthur ele ganha o líder, ele indica a Laís. Invariavelmente, a Laís é eliminada. Isso, de certa forma, demonstrou uma força do Arthur.
principalmente no primeiro paredão do Arthur, em que ele se safou. Acho que o pessoal da casa não prestou atenção nisso. Mas lá já era possível perceber a força dentro de casa, porque o Tadeu foi bem claro em dizer que ele não chegou nem perto de ser eliminado. Então nessa já daria para ver a força dele. Depois que a Laís é, é eliminada, o Arthur ele perde um pouco o foco individual e a casa acaba se tornando um, uma batalha de grupos. Lollipop e as comadres contra a Disney. E isso daí é Lollipop, comadres contra a Disney. E eles percebem que o Disney está forte. E é aí que eu falo que aí acaba o arco do Arthur sozinho, só que ele começa a colher o fruto que ele plantou durante esses dias, sendo, entre aspas, perseguido. Porque agora ele tem agora os fãs formados e ele está forte por si só. E os Lollipop e as comadres percebem isso. E percebendo, e principalmente as comadres, porque as comadres perceberam o derretimento do Lollipop. Lollipop esse que era um imenso grupo, um grupo grande, considerável. Eles poderiam mandar qualquer um para o paredão. E ainda assim eles estavam sendo destruídos. E com o derretimento do Lollipop, à medida que ia saindo as pessoas, e agora com a saída lá e sobrou o que? Duas pessoas, se eu não me engano, no Lollipop, que era o Eli Slow, as mas perceberam que daqui a pouco elas seriam o alvo, entendeu? E elas, percebendo isso, elas tiveram reações diferentes. No caso, uma reação específica da Link, ela decidiu colocar de frente. Aqui foi mais ou menos a fala dela: criamos uma imagem que o Arthur está mais forte que todas as pessoas. Foi, se não me engano, foi no dia que foi formado o paredão falso. Isso mostra que eles perceberam que a Disney estava forte, em especial o Arthur, que qualquer um que fosse contra o Arthur iria sair. Então ela decidiu se pôr contra o Arthur. Nem preciso dizer o que aconteceu, né? É, nem preciso dizer o que aconteceu com ela, né? Mas enfim, o Arthur foi pro quarto secreto, e ele voltou, confirmou a força do Arthur. E é o que eu falei. Enquanto o Eli, a Nath e a Jess estavam tendo uma postura mais de distância ou de negação, especialmente a Jess que estava tentando negar a força do Arthur, a Lina, ela tentou ser contra e acabou sendo eliminada, né? E até o momento que eu desse vídeo é isso aí. No final das contas, esse arco de perseguir do Arthur acabou logo após a saída da Laís. Só que a fanbase, a padaria que ele conseguiu se formar durante esse período até a saída da Laís, foi tão imenso, tão grande que ele consegue se manter. E é graças a esse período até a metade do programa, mais ou menos, né? Mais ou menos até a metade, que ele vai ganhar o programa. Pelo menos eu acredito.